Boa tarde, minhas colegas advogadas, meus colegas advogados. Eu, Marcelo Coelho de Souza, através do canal do Direito, mais uma vez, venho trazer para os nossos colegas decisões dos nossos principais tribunais de justiça que se encontram no estado do Rio de Janeiro, a fim de poder auxiliar você, colega, que não tem condições de comparecer a uma sessão de julgamento, tendo em vista o deslocamento, a agenda, enfim. E aí acompanhar diariamente como estão decidindo os nossos tribunais acerca das matérias que são ventiladas no nosso dia a dia, né? E eu trago hoje para os nossos colegas, né, o processo de número 0158-322-86-2018-819-001, tendo como parte o condomínio do edifício Costa Lobo versus Light Serviços de Eletricidade. Meus novos colegas já devem ter uma noção, basicamente, do que foi tratado aqui nesse processo. É aquela velha matéria conhecida, o TOI, o Termo de Ocorrência e Inspeção, lavrado de forma unilateral, sem realização de perícia técnica, sem apresentação de cálculo específico para mostrar aquela recuperação do valor informado, né? E aí aquela resignação da empresa, da Light, em cancelar esse termo, tendo em vista a falta de requisitos, né, com base na resolução 414 de 2010 da ANEEL, ou seja, a própria resolução que ela cita nas suas defesas, é a própria resolução que ela não faz preencher os requisitos para a lavratura desse TOI, né? E nesse caso específico, colegas, o que alegava o condomínio autor, né? Ele alegava o seguinte, que ele tinha um medidor, né, que acionava a bomba de água quando a pressão da rua, né, a pressão, né, da água da rua não era suficiente para encher a sua cisterna, né? E aí, nesse momento, que era ligado à bomba, ou seja, consumia muito pouca energia ao longo do mês. Muito bem, e os anos foram se passando, o condomínio autor pagando suas contas de forma devida, até que, né, como sempre, uma equipe da Light vai ao seu endereço no dia 18 de janeiro de 2017 e diz o seguinte: olha, há uma irregularidade aqui na apuração desses valores, desse consumo, e eu estou lhe aplicando um termo de ocorrência e inspeção, nos termos do artigo 129, caput, da resolução 414 de 2010 da ANEEL. Imediatamente, o senhor síndico, na época, impugnou aquelas alegações, afirmando: olha, aqui não há irregularidade, porque a gente quase não utiliza essa energia, né? O relógio ele tem essa medição baixa porque justamente é ligado a uma única bomba. Não é ligado ao corredor onde tem as luzes, a escritórios ou algum outro apartamento. Não, é apenas uma bomba que é acionada quando a pressão da água para entrar na cisterna é muito pouca vinda da rua. Então, por conta disso, a gente utiliza muito pouco essa bomba, né? Essa bomba, obviamente, o consumo de energia seria muito baixo. Eles não quiseram saber, lavrar o TOI. E aplicaram, não é, uma multa de aproximadamente não, no valor total de 16.956,60 centavos. Vejam, 16.956 reais e 60 centavos, sob a alegação de que o período compreendido de irregularidade compreendia 13 de janeiro de 2014 a 11 de janeiro de 2017, perfazendo um total de consumo não efetivamente apurado
no importe de 14.893 kW. Né? E aí lavrou-se o TOI. E na conta seguinte, o que a empresa faz? Lança de forma unilateral, né? Infringindo todas as normas gerais, ele lança na fatura 60 parcelas de 282,61. O síndico, na época, impugnou de forma específica, foi até a empresa se recusou a cancelar o TOI, alegando que estava de forma correta. Não restou outra alternativa a não ser a empresa ingressar com a presente demanda, que é essa que eu estou discutindo. Mas esse é um processo que vem se arrastando aos longos, né, principalmente do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E algumas questões eu vou chamar a atenção dos prezados colegas, para que você que tenha uma ação, né, nesses termos, evitar muito de ingressar em juizado. Mas ainda que, se você preferir o juizado ser um procedimento mais rápido, mais célere, né, algumas questões você tem que observar. Tá? E, muito bem, ele ingressa esse processo na vara civil da capital, que tramitou. Deixa eu abrir aqui o processo. Ele tramitou aqui que saiu aqui. Ele tramitou na 24ª Vara Civil da capital. Ok? Muito bem. Citada a apresentar a sua contestação, tendo em vista que o condomínio autor entrou com uma ação declaratória, acumulada com a obrigação de fazer, e tutela antecipada. A tutela não foi deferida de imediato porque, segundo o juízo atual, né, o juízo primário, ele entendeu que deveria se abrir mais o leque probatório, né, e por isso ele não deferiu a tutela para restabelecer o serviço, tendo em vista que em maio, né, de 2017, ou seja, 3 meses após a lavratura do TOI, tendo em vista o não pagamento das faturas, que era um absurdo, eles foram lá e suspenderam o serviço. Então, a bomba parou de funcionar porque não tinha energia. E aí, o juiz citou a empresa, que a empresa vem alegar o seguinte: ela vem alegar que a lavratura do TOI estava de acordo com a resolução 414, no caput do seu artigo 129 e caput do artigo 130, né? Afirma que em alguns momentos o consumo do autor estava zerado. Ora, colegas, estava zerado. Primeiro, né, ele não informa que a lavratura do TOI não observou a pouquíssima quantidade de energia utilizada, porque tinha às vezes até que meses ele nem utilizava a bomba, ou seja, se não utilizava a bomba, não havia consumo de energia, porque a pressão da água da rua era suficiente para encher a cisterna do condomínio. Muito bem. E aí ela alega que havia consumo zerado. Foi impugnado isso, foi apresentado as faturas anteriores, demonstrando, olha aqui, custo de disponibilidade, sempre foi dessa forma. Não havia outro momento anterior até o início da lavratura do TOI, que se deu em 2014, ou seja, 2013, de que o condomínio autor tivesse um consumo maior. Pelo contrário, ficou demonstrado que era aquele consumo constante, né? E a empresa não apresentou nenhuma prova nesse sentido. Fala em danos morais, sequer foi ventilado danos morais na ação, ou seja, contestação, aquela contestação recorte-cole, genérica, né? Muito bem. E pede a improcedência do pedido. A ação acabou sendo julgada procedente, né? E eu trago aqui o que ficou constatado, que é muito importante para você, né? Alguns trechos aqui da sentença são importantes, que
foi justamente no ponto central que foi discutido nesse processo, que diz: na hipótese, o autor justificou o baixo consumo histórico do seu medidor, alegando utilização exclusiva do referido medidor para acionamento de apenas uma bomba de água, que só é utilizada poucos dias do mês, quando eventualmente a pressão da rua é pouca. Pelos documentos juntados aos autos, folhas 207, 211 e folhas 38/47, verifica-se o baixo consumo histórico, que é sempre cobrado no mínimo 100 kWh, entre o período de 2012, colega, a 2017, fato que corrobora a narrativa autoral. Não obstante, além de a res ser limitado a afirmar que a cobrança foi devida, apresentando, para tanto, telas de seu sistema interno, em que consta o referido valor, sem comprovar a inspeção feita, as próprias informações trazidas pela ré acerca do consumo do autor, folhas 206 e 207, demonstram que não houve efetiva variação no período antes da inspeção e após, de modo que não se pode afirmar que houve irregularidade na apuração. Agora, olha, preste atenção nesse ponto, que a sentença foi brilhante. E ela diz: os parâmetros indicados para a cobrança do TOI pela ré nos indexadores 214 e 215 consideram o consumo médio como se fosse um consumo normal de uma residência, contendo uma geladeira duplex, uma TV, um chuveiro elétrico, uma máquina de lavar roupas e um ventilador de teto, para fazer previsão de um suposto consumo de 18.493 kWh. A hipótese, porém, não é suficientemente justificada, embasada em laudo técnico e nem verossímil ao histórico do consumo demonstrado às folhas 207 e 211, que de fato só corrobora que o consumo faturado a 3.599 kW. E aí, colegas, eu faço até uma conta. É importante você fazer essa conta, né? Quando ele faz aquele total, que ele diz assim: eu perdi, nesse caso aqui, ele diz que perdeu 14.893. E eu fiz a conta, né? Como foi um período abarcado de 3 anos, então 36 meses, né? 36. Então vamos lá, dividimos 14.893 kW, divididos por 36 meses, período de 3 anos, dariam uma média de 413,69 kW mensal. Colegas, uma bomba de água consome ao mês, segundo a Light, 413,69 kW. A sentença acabou não acolhendo a tese da Light e julgou procedente o pedido nos seguintes termos: julgo procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 4871 CPC, para declarar a nulidade do TOI, número tal, e dos débitos dele decorrentes, ressalvada a possibilidade da concessionária de promover a cobrança judicial da dívida decorrente da recuperação do consumo, desde que observados os requisitos necessários para a validade do processo administrativo. E aí eu chamo a atenção de Vossa Excelência, dos nossos colegas, quais são os requisitos necessários, que está no artigo 129 e 130. Que diz o artigo 129 da Resolução 414 de 2010. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração de consumo não faturado ou faturado a menor. Ok? Aí vem. Ela tem que dizer: emitir o termo de ocorrência de inspeção em formulário próprio, elaborado conforme anexo 5 dessa resolução. É um formulário padrão que ela tem que seguir. E aí vem, colegas, o ponto central aqui, que diz, inciso 2º, solicitar perícia técnica, no processo administrativo, solicitar a perícia técnica a seu critério, ou quando requerido pelo consumidor, ou por seu representante legal. Ou seja, ela vai no endereço do consumidor,
um técnico qualquer, aquele que liga e desliga, né, que verifica, que não é um técnico específico, não é um engenheiro elétrico, é apenas um marcador de consumo, e esse marcador é que faz a lavratura do toy, e aí ela não solicita perícia. Aí o que ela faz? E aí é importante quando você entra num processo contra a Light, alegando toy, você entra em juizado achando que por ser um procedimento sério você vai ter uma resposta melhor. As turmas recursais, muitas das vezes, ou extingue o processo por necessidade de perícia, né? Algumas estão até mudando, estão cancelando, estão dando moral, mas você tome muito cuidado, porque na maioria das vezes ela consegue a extinção por necessidade de perícia, né? E aqui, se você for entrar no juizado, você vem e já diz o seguinte: olha, a prova pericial, né, da Light precluiu, porque o próprio artigo 129, no seu inciso 2º, diz que a critério dela ela pode fazer a perícia. Mas ela, por que ela não fez? Ela não fez porque não era interessante, porque era interessante para ela apenas lavrar o termo e cobrar do consumidor. Então aqui você já pode exigir, rebater a Light quando ela vier exigindo perícia em juizado. Você diz, não, a prova precluiu, porque no processo administrativo ela poderia ter requerido essa prova, e ela não fez. Então, com base no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, é garantido aos litigantes em processo judicial a ampla defesa e o contraditório. Ela não exerceu a ampla defesa dela. Ela, por ela ser uma concessionária, lavrou o toy à torta e à direita e quer imputar ao consumidor essa recuperação de um cálculo que, como eu demonstrei aqui, de 413 kW para um medidor que é ligado somente a uma bomba de água, um absurdo. Não tem esse fundamento, né? A sentença andou muito bem, cancelou o TOI, cancelou os débitos, fez a declaração, declarou inexistência desses débitos, né? E mandou a empresa restabelecer o serviço, né? Ela recorre dessa decisão, ok? Ela recorre e vai para a 6ª Câmara Civil, que lá também foi mantida, e eu vou ler a ementa, que é muito importante aqui, ó. Direito do consumidor, apelação civil, ação declaratória acumulada com obrigação de fazer, fornecimento de energia elétrica, recuperação de consumo, lavratura de toy, corte no fornecimento de energia, sentença de procedência e resignação da ré. Medidor do condomínio que serve apenas para acionar, eventualmente, uma bomba de transporte de água quando não há pressão de água vinda da rua. Termo de ocorrência de irregularidade que por si só não tem presunção de veracidade. Incidência do verbete 256 da súmula do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, nunca esquecer desta súmula 256. Já na inicial, você já traz a falta de impugnação pela empresa, ou seja, a falta de que ela não exigiu a perícia técnica para lavrar aquele toy. Você já diz que o artigo 129, inciso 2º, foi violado, né? E o verbete 256, a súmula 256, né? Que a lavratura desse toy, por si só, não tem a presunção de veracidade, né? E foi mantida a sentença, né? Elevando ainda os honorários sucumbenciais, né? Tem aqui também e tem alguns pontos aqui também do voto, né? Que diz que trata-se de relação de consumo, e é relação de consumo, né? E que a empresa, ela, por ser uma fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos danos sofridos ao consumidor, somente se eximindo de tal responsabilidade se comprovada uma de suas excludentes, previsto no artigo 14, parágrafo 3º da Lei 8.078 de 90. Quais sejam a existência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor. Não é o caso. Ele cita o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, né? Que diz que os órgãos públicos, por si, ou suas empresas, concessionárias, permissionárias, ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros
E quanto aos essenciais contínuos, parágrafo 1, nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas nesse artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados na forma prevista nesse Código. Né? E aí ele nega provimento ao recurso da empresa que sequer apresentou embargos de declaração. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção dos colegas, né, que é importante, né, que eu entendo, né, que aí você pode ser de suma importância na sua peça, encontra-se no anexo 4 da Resolução 414 de 2010 da ANEEL. É muito importante que eu vou trazer para os colegas, porque até para você melhorar a sua peça. E eu sei que o vídeo ficou um pouco extenso, mas eu tenho que trazer essas questões porque eu vejo muitos processos de colegas que acabam sendo extintos por necessidade de perícia e aí o colega acaba desistindo de não ingressar na vara civil, né? Mas se você quer entrar no juizado, eu entro na vara civil direto, porque evito de qualquer alegação da parte em relação à perícia, até porque ela não pede perícia. Ela pede perícia no juizado, para procrastinar o feito, achando que com a extinção, o consumidor, né, ela acha que o consumidor está envolvido naquela maracutaia, vamos dizer assim, e por conta disso não vai ingressar na vara civil porque ele vai achar que uma perícia pode constatar qualquer irregularidade. Ela joga, na verdade ela joga. E no anexo 4, no item 12, né? Deixa eu ver aqui. Não, aqui, ó. Que diz na cláusula segunda, no anexo 4, dos principais direitos do consumidor, né? Que diz o seguinte, isso é muito importante, olha, ele diz, ser informado por escrito com antecedência mínima de 15 dias sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento por falta de pagamento. Então, colegas, na sua peça, você impugna esse termo de ocorrência de inspeção, alegando falta de requisitos para a sua lavratura, com base no artigo 129, diz que se a ré apresentar requerimento solicitando a perícia técnica, você diz que essa prova precluiu, porque no próprio artigo 129, inciso 2º, ela poderia ter feito essa prova pericial para comprovar que aqueles valores apurados estariam corretos, mas ela não fez, então precluiu. E o segundo ponto é o anexo 4 dessa resolução, né, na cláusula segunda, no item 12, que diz que o corte de energia deve ser enviado por escrito ao consumidor com antecedência mínima de 15 dias. Então, colegas, essa matéria, que é uma matéria já ventilada em nossos tribunais, né, eu aconselho os colegas sempre a entrar em vara civil, mas aqueles que ingressam no juizado, nunca esquecer de impugnar de forma específica as alegações do TOI, contidas no TOI, né? A falta de requisitos necessários, você cita ali o artigo 129, inciso 2º, e o 130, seus incisos e parágrafos, demonstrando que faltou requisitos necessários para essa lavratura. A falta de apresentação de perícia técnica e a falta de, nesse caso, como houve suspensão, a falta de comunicação por escrito, alertando o consumidor sobre a suspensão do serviço. Esse processo já está em fase de execução, né, e não cabe mais recurso. Ok? Então, colegas, eu espero que, mais uma vez, essa informação trazida para os senhores sobre esse processo seja de grande utilidade para você que milita nas regiões distantes da capital, que não tem acesso imediatamente às nossas decisões, sirva de suma importância
para você elaborar a sua peça processual referente ao objeto hoje aqui discutido, que é o termo de ocorrência e inspeção, que foi lavrado sem apresentar os requisitos necessários do artigo 129 e 130 da Resolução 414/2010 da ANEEL, além de ferir a cláusula 2ª, item 12, né, do anexo 4 da referida resolução. Ok? Então, desde já, eu, Marcelo Coelho de Souza, através do canal do Direito, desejo uma boa semana para todos os nossos colegas e até a próxima.